Jerusalém, século XI. A Europa cristã avança em direção à Terra Santa a fim de conquistá-la. Está em curso a Primeira Cruzada. Em meio aos acontecimentos da guerra, duas ordens militares se destacam no apoio aos guerreiros e peregrinos cristãos. São elas a Ordem dos Cavaleiros Templários e a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários. Nosso intuito nesse trabalho é entender como essas ordens surgiram e como olhamos para elas nos dias de hoje. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi a primeira ordem religiosa com caráter militar. Fundada no século VII, seus principais objetivos eram a escolta de peregrinos europeus para a Jornada da Terra Santa e a composição da principal linha de defesa do território cristão na Palestina. Seus membros faziam votos de pobreza e castidade, e aos olhos do senso comum contemporâneo, eram guerreiros leais e dignos da cruz que carregavam. Na realidade, porém, os templários eram vistos pela população e por parte do clero como gananciosos, dispostos a obter riquezas a qualquer custo, além de serem constantemente acusados por trovadores e escritores de heresia, homossexualidade e idolatria. Contudo, até o ano de 1300, nenhum cavaleiro da ordem foi formalmente acusado de qualquer imoralidade, visto a boa relação da ordem com o papado. Essa relação, porém, desgastava-se na medida que o território cristão na Terra Santa diminuía. Com o fracasso de sua missão de defesa, o Papa Clemente V, em 1312, dissolve a Ordem dos Templários, seus membros sobreviventes transferidos a outras ordens. E quem foram os Cavaleiros Hospitalários? No fim do século XI, um grupo de mercadores italianos fundou uma ordem beneditina nos arredores da igreja de Santa Maria, em Jerusalém. Mais tarde, com a construção de um hospital próximo às suas instalações e o rompimento da ordem com a igreja, seria chamada oficialmente de Ordem dos Cavaleiros Hospitalários. A ordem surge como um órgão de caridade, fiel às regras de Santo Agostinho, e se responsabilizava por acolher peregrinos que iam a Jerusalém e cuidavam de feridos da Guerra Santa. A ordem só se militarizou com o surgimento dos Templários, que fez a pressão pela participação nas cruzadas aumentar, principalmente por parte de seus doadores. Assim, o grão-mestre Raimundo de Lipui altera a regra da ordem e com isso rompe com parte das regras de Santo Agostinho. Com o estabelecimento do reino de Jerusalém, a ordem foi se transformando em uma instituição bélica e os hospitalários tiveram grande atividade militar durante as cruzadas, servindo ao rei de Jerusalém, Balduíno II. Com a perda de Acre em 1291, os hospitalários se retiram da Terra Santa e até hoje se mantêm com seu caráter filantrópico e sob o nome da Ordem de Malta. As duas ordens são conhecidas por suas intrigas. Mas de que maneira a figura dos Templários conseguiu se sobrepor à dos Hospitalários? O senso comum da época valorizava o esforço feito pelo reino de Deus, e nesse contexto, a imagem dos Cavaleiros Templários começa a ser incluída na literatura, sintetizando uma figura heróica no imaginário comum da sociedade da época, uma vez que eles eram mal vistos por boa parte dela, como gananciosos e arrogantes. O papado inclusive criou leis para tentar impor um respeito a eles. Agora, os hospitalários, apesar de serem vistos como guerreiros legítimos de Deus, não foram visibilizados com a mesma intensidade, provavelmente em função da sua militarização tardia. As intrigas entre as ordens resultaram em uma onda de críticas direcionadas primeiramente aos templários e posteriormente aos hospitalários. Esta valorização do templário na literatura medieval serviu de base para a definição da figura do cavaleiro medieval no entretenimento da atualidade. Como a figura dos hospitalários já vem entendida como secundária desde a Idade Média, a indústria do entretenimento do mundo moderno se apoiou na figura do templário para moldar uma espécie de arquétipo do herói da cavalaria. Um guerreiro casto, fiel e valoroso, livre de qualquer associação com as práticas consideradas negativas da Ordem dos Templários. É preciso entender a realidade das ordens e buscar a fundo sobre seus papéis nas cruzadas, para que possamos desconstruir essa imagem idealizada que existe do Cavaleiro Templário e produzir uma percepção mais dinâmica e realista dos contextos das ordens militares. Mas ainda temos um longo caminho pela frente.